para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que continua mais um pregão em território negativo, está operando ainda no 0 a 0 ao longo desta segunda-feira, mas agora acabou de virar nesse momento, Ibovespa menos 0,02%, como vocês estão vendo aqui no nosso Profit da Nelogica, agora está no 0 a 0, 119.622 pontos para o Ibov. Pior do dia, Melius, menos 7,47%, o CVC perde 2,98%, o IRB perde 2,68%, o CVC agora menos 3,31%. Banco do Brasil Seguridade, veio forte o resultado, vai distribuir muita coisa, vamos falar disso daqui a pouco, é a melhor do dia, 2,22%, a Dextor sobe 1,93%, a Embraer 1,60%, o dólar volta a subir 0,49%, R$ 4,90, então forte alta do dólar americano, que volta no patamar dos R$ 4,90. Petrobras sobe 1,20%, R$ 30,36. A Vale sobe 0,71%, R$ 68,04. Daqui a pouquinho vamos chamar a minha parceira de todas as tardes para comentar o que está acontecendo nos mercados internacionais. Nesse momento, então, notícias chegando aqui de última hora, temos o Banco Central que já deu nome para a moeda, a nova moeda, o criptativo do Banco Central do Brasil vai se chamar Drex. Então, temos uma moeda nova, uma moeda criada, né, uma nova iniciativa do Banco Central do Brasil, mas antes de entrar nessa e outras notícias, já vou chamar a minha parceira de todas as tardes, Isabela Takaki, muito boa tarde, e já vamos dando uma olhada como estão as bolsas lá fora, Wall Street, Europa e, claro, petróleo e minério de ferro. Muito boa tarde, Isa. Muito boa tarde para você, Carlos, boa tarde a todos, uma ótima semana. Vamos lá, então, começando, com as principais bolsas europeias que fecharam majoritariamente em queda, estendendo as perdas ali acentuadas na semana anterior, à medida que os mercados avaliam os dados econômicos e os ganhos recentes também que restaram do trimestre em busca de insights sobre como a economia se comporta ali no atual ambiente de políticas rígidas. Lembrando que hoje teve um dado importante aí, produção industrial alemã cedeu 1,5% no mês de julho, na margem ali superando estimativas e destacando o impacto nos juros. Vamos ver então. FITS no Reino Unido fechou com queda de 0,14%, o DAX na Alemanha com queda de 0,02%, CAC na França fechou com uma leve alta de 0,06%, FITS na Itália fechou com queda de 0,14% e BEX 35 na Espanha fechou com queda de 0,14%. Agora os principais índices em Wall Street operam em alta ali, com os investidores iniciando uma semana com resultados corporativos, mais resultados corporativos e importantes indicadores de inflação. Neste momento, Dow Jones opera com mais de 1,17% de alta, SP 500 0,81% também subindo e Nasdaq, Bolsa de Tecnologias, também subindo 0,43%. Agora, no minério de ferro, vamos ver como fechou por lá, no porto de Dalian, com queda aí, o minério de ferro que vem caindo nas últimas semanas e agora perdeu o patamar ali do preço de 800 yuans, está 718 yuans, com uma queda hoje de 1,78% lá no porto de Dalian. Agora vamos ver o fechamento aí, a cotação do petróleo Brent, como está operando nesta segunda-feira. O preço do petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, com vencimento aí, contrato negociado em outubro de 2023, com queda de 0,66% aos $85,67. Carlos. É isso aí, Isa. Vamos falar então de petróleo e Petrobras, porque a Petrobras informou nesta segunda-feira que registrou em julho um novo recorde mensal de produção de diesel no seu parque de refino. O resultado, 2,38 bilhões de litros, que estão superando esse resultado verificado em junho passado, quando a Petrobras atingiu a marca de 2,11 bilhões de litros. O fator de utilização das refinarias segue elevado, 93% de utilização. A Petrobras destaca também os recordes de produção de 326 milhões de litros de diesel S10,
na refinaria Presidente Bernardes e de 587 milhões de litros na refinaria de Paulínia. Ambas estão aqui no estado de São Paulo. E ainda no mês de julho, a Petrobras atingiu a produção de 258 mil toneladas de asfalto, o melhor resultado desde novembro de 2014. Pode parecer um resultado positivo, né, Isa? Mas o problema é que a Petrobras está a todo vapor. Por quê? Porque está vendendo diesel abaixo do preço do mercado. Hoje tivemos os dados da Associação das Refinarias Particulares aqui no Brasil que mostram como o diesel está sendo vendido pela Petrobras com uma defasagem de R$ 1,06. A gasolina também está sendo vendida abaixo do preço de mercado de 26%. Então é óbvio que se a Petrobras quer vender a um preço mais baixo do que o mercado, as outras refinarias não vão aceitar produzir e vender a esse preço. Então a Petrobras, que é obrigada a aumentar a sua produção, isso é um estresse também para toda a infraestrutura da Petrobras e aumenta também o risco de acidentes, é claro. Pode comprometer também a rentabilidade de longo prazo da estatal petrolífera. Então, número positivo da Petrobras, Isa, mas ao mesmo tempo é um fator negativo para a empresa. Mas temos mais notícias da Petrobras, né? Questão da defasagem, mas ao mesmo tempo o investimento aumenta, né? Apesar aí de todas essas polêmicas. E agora há pouco saiu um comunicado que a Petrobras pode aumentar em até 10% os investimentos previstos no próximo plano estratégico para o período de 2024 a 2028 e cerca de 86 bilhões de dólares. O diretor financeiro da estatal, Sérgio Caetano Leite, disse que o possível aumento no plano, né, que ainda está em elaboração e vai ser publicado no final do ano, considera cálculos atuais de ajustes inflacionários, cerca de 4 bilhões de dólares, que levariam por si só, então, o total de investimento para 5 anos para ao menos 82 bilhões de dólares. A provável entrada de projetos de baixo carbono, que ainda vai passar ali para aprovação, levaria os aportes para o patamar de 86 bilhões de dólares versus ali os 78 bilhões do plano atual entre 2023 e 2027. O diretor financeiro, ele não detalhou ali quais projetos seriam estes ali que aumentaria essa porcentagem, mas podem ser na área de energias renováveis e em descarbonização das operações em linha com o indicado pela gestão da empresa. Uma visão mais conservadora, o executivo admitiu avanços para 84 bilhões a 83 bilhões ali, incluindo inflação em projetos de baixo carbono. Segundo ele vai ajustar a inflação e sinalizar um valor maior de investimento contando com essa correção, mas tem realmente mais dinheiro no investimento, disse Leite. E na última sexta-feira, a fabricante de biocombustíveis BE8, antiga BS Bios, anunciou os detalhes da construção de uma usina de etanol em Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul. O investimento seria de 556 milhões de reais e durante o anúncio da nova planta, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, anunciou que vai pedir um aumento da mistura de etanol na gasolina, que pode passar então de 27% para 30%. Lembrando que a gasolina brasileira já tem 1/3, basicamente, de sua componente de etanol. Isso é uma decisão que foi tomada pelo então governo da presidente Dilma Rousseff para ajudar as refinarias de etanol, né, o setor sucroalcooleiro, porque a política de preços, novamente, da Petrobras, na época, vendendo a um preço mais baixo no mercado, estava quebrou muitas usinas de álcool. Agora, estamos na mesma situação e o governo está tentando salvar esse desastre já anunciado desta forma. Lembrando que caso isso ocorra, segundo o vice-presidente da República, o Brasil teria a gasolina mais limpa do mundo. Segundo ele, o biodiesel gera emprego, desenvolvimento, preserva o meio ambiente. Alckmin lembrou que a mudança climática, segundo ele, é um fato. O Brasil pode ser um grande protagonista no combate a essas mudanças climáticas. Entretanto, o vice-presidente da República
não disse quando essa mudança poderia ocorrer. Recentemente, lembramos que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia sinalizado favoravelmente para esta medida e, além disso, o vice-presidente da República também anunciou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai disponibilizar 20 bilhões de reais em 4 anos com a taxa de 1,9% para pesquisa, desenvolvimento e inovação em biocombustíveis. Então vamos ver o que vai acontecer e se de fato teremos mais álcool na nossa gasolina. E ainda no setor, mas voltando a falar então de Petrobras, ela manifestou interesse em adquirir a parcela da Braskem, atualmente detida pela Novonor. Conforme mencionado em coletiva de imprensa de resultados da Petrobras, a Novonor então busca vender sua participação na petroquímica para reestruturar-se ali após desafios recorrentes da Operação Lava Jato, buscando ajustar seu caixa e redefinir seu posicionamento após as investigações e indiciamentos. Vamos ver a cotação da Petrobras, então, já que a gente estava falando bastante da companhia ali, subindo hoje a Petro 1,13% aos R$ 30,34. E agora vamos falar da Vale, porque ao mesmo tempo em que negou recurso na demanda da BHP para dividir eventuais compensações para as vítimas do desastre de Mariana, lá em Minas Gerais, a justiça britânica passou a tratar a Vale como ré na ação coletiva que corre lá em Londres contra a mineradora anglo-saxônica. A decisão também tornou a Vale ré num processo principal de compensação às vítimas de Mariana, lembrando que o valor é estimado em 230 bilhões de reais. O escritório que está movendo a ação coletiva contra a Vale na justiça inglesa desde 2018 também está representando 700 mil clientes individuais, 10 mil indígenas quilombolas, 46 municípios, além de 2 mil empresas, além de autarquias e instituições religiosas. Então, a ação estimada em 230 bilhões de reais poderia provocar um buraco e tanto no orçamento de uma das maiores empresas do Brasil. Bom, agora a gente fala de uma instabilidade que aconteceu ali, uma instabilidade no aplicativo do Itaú, que se iniciou na manhã de hoje e até o momento, até o início aqui do jornal, estava ainda no aplicativo, impedindo os clientes de acessar a conta e realizar vários serviços básicos, como pagamento e envio de Pix. Não é resultado de um ataque hacker, segundo o próprio Itaú. O banco declarou que não houve ataque externo de qualquer natureza e que os dados dos clientes estão seguros. O Itaú afirmou ainda que os sistemas estão sendo restabelecidos gradualmente. É isso aí, agora vamos falar da BB Seguridade, que divulgou resultados nesta segunda com lucro líquido de 1,84 bilhão de reais no segundo trimestre. O número é 30,9% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. No acumulado do semestre, o lucro atingiu 3,6 bilhões de reais, uma elevação de 39,3% na comparação anual. O resultado das participações e o resultado financeiro também apresentaram aumentos significativos, impulsionando o desempenho positivo da empresa. Antes de passar a palavra para vocês, vamos dar uma olhada aqui em BB Seguridade, continua sendo o melhor do dia, alta de 2,32% para a BB Seguridade. O papel, então, é a melhor ação do pregão nessa segunda-feira. Vamos dar uma olhada também na Vale, né, Isa? Se você tiver fácil a Vale aí, no nosso profit da Nelógica, deixa eu dar uma olhada aqui se eu pego. A Vale agora está alta de 0,71%, R$ 68,04. BB Seguridade, R$ 32,21, 2,22% de alta. Mas temos ainda mais novidades sobre BB Seguridade, né, Isa? É, porque ela anunciou um pagamento de 3,21 bilhões de reais em dividendos, são cerca de R$ 1,60 por ação a serem pagos em até 28 de agosto e a data X vai ser no dia 17 de agosto. Além disso, a empresa pretende recomprar cerca de 10% das ações em circulação ou 64 milhões de papéis, visando otimizar o valor para os acionistas. A ação acumula uma queda aí aproximadamente de 5% no ano e a recompra é geralmente indicativa ali de uma visão positiva sobre a valorização das ações.
E agora vamos falar de Copel. A Copel, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, está atraindo investidores para a sua oferta de ações bilionárias, ou seja, da sua privatização. A demanda está próxima de 10 bilhões de reais, o dobro da oferta, do tamanho original. A definição do preço de venda está prevista para a próxima terça-feira, com os investidores estrangeiros e locais mostrando interesse para as ações da então estatal paranaense. O prazo para a reserva dos papéis termina nesta segunda-feira. Isa, você tem Copel fácil aí para a gente dar uma olhada como estão as ações da empresa? Copel, vamos ver aqui. Copel está operando em alta hoje de 0,58% aos R$ 8,63 o papel. E vamos falar de Embraer, porque as ações da Embraer se destacaram, né, Isa? O que aconteceu com a empresa? Exatamente, as ações se destacam aí, inclusive agora há pouco estava entre as maiores altas, reduzindo parte das perdas da última sessão de sexta-feira, que caiu bem, quando o papel chegou com um recuo de 5%, a Embraer registrou um aumento de 43% nas entregas do segundo trimestre de 2023, totalizando então 47 jatos, sendo 17 comerciais e 30 executivos. No acumulado do ano, a empresa entregou um total de 62 aeronaves. O volume total de entregas cresceu 47% em relação ao mesmo período de 2022, com destaque para a aviação comercial e executiva. O backlog atingiu 17,3 bilhões de reais. Vamos dar uma olhadinha então em Embraer para ver como está a cotação do papel neste momento, na sexta-feira, lembrando que caiu bem ali 5% e hoje então sobe 1,60%, papel valendo R$ 17,78. Eu só queria interromper rapidamente, Isa, porque tem uma notícia que acabou de chegar, trazendo aqui as manchetes internacionais. O Serviço de Segurança da Ucrânia, o Serviço de Inteligência Ucraniano, o SBU, anunciou de ter preso um russo, um espião russo que estava preparando um atentado contra o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O ataque ocorreria na região de Mykolaiv, seria realizado via ataque aéreo durante uma visita do presidente ucraniano. A SBU também informou que a investigação diz respeito a outras atribuições, outras ordens recebidas pelos espiões russos de eliminar o presidente ucraniano. Lembrando que a visita já ocorreu, por sinal, ocorreu em junho, após o rompimento da barragem de Kharkov, de Nova Kharkov, que alagou a parte sul da Ucrânia, e isso criou uma inundação gigantesca em todo o sul do país. Durante essa visita estava prevista o homicídio, o assassínio do presidente Volodymyr Zelensky via ataque aéreo russo. Então acabou de ser preso um informante e outros espiões russos que teriam participado dessa tentativa de ataque contra o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E agora vamos falar, ficando em notícias internacionais, vamos falar da Berkshire Hathaway, a holding de investimentos comandada por Warren Buffett, que reportou seus resultados do segundo trimestre de 2023 no último final de semana. Os números vieram melhores do que as expectativas do mercado, mostrando toda a capacidade do mago de Omaha de comandar os seus negócios, mesmo com mais de 90 anos de idade. Nos 3 meses encerrados em junho, a Berkshire apresentou receitas de 92,5 bilhões de dólares, alta de 21,4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. É importante salientar que grande parte desse crescimento nas vendas se deu por conta da junção dos números da Pilot Travel Center, cujo controle foi adquirido pela Berkshire em janeiro deste ano. A receita desse segmento foi de 14,75 bilhões de dólares no trimestre. No ano anterior, o resultado da companhia era apresentado somente pelos lucros decorrentes da participação da holding. Já em relação aos outros segmentos da atuação da Berkshire, o destaque foi para a parte de seguros, que reportou vendas de 23,47 bilhões de dólares, um crescimento de 15,3% na comparação anual. Dentro dessa parte de negócios, os principais vetores de melhoria nos resultados foram a Berkshire Hathaway Primary Group,
que engloba diversas seguradoras, teve uma venda de 4,2 bilhões de dólares, alta de 27,8%, e a parte proveniente de investimentos realizados no investimento de seguradoras, que também cresceu mais de 27%. EBITDA da Berkshire Hathaway subiu 11,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Parte de seguros e resseguros, novamente, foi a protagonista dos resultados da empresa comandada por o mago, né, oráculo de Omaha, que de fato é o grande inspirador de todos nós investidores, o Warren Buffett. Agora a gente fala de Energisa, que anunciou ao mercado nesta manhã a aquisição de 83,3% do capital social total da Agric Adubos e Gestão de Resíduos Industriais. A Agric é uma companhia focada no uso de resíduos orgânicos para a produção de biofertilizantes, e a transação movimentou R$6 milhões e 500 mil em pagamentos e 53,5 milhões de reais em aporte de capital na sociedade, que vai ser utilizado para a melhoria do sistema de compostagem e um novo projeto de produção de biogás e biometano. Segundo o comunicado, a aquisição faz parte de um plano de diversificação de portfólio da companhia e está em linha com as sinergias operacionais encontradas em outras linhas do grupo Energisa. E agora vamos para um rápido intervalo, 4 horas e 21 minutos nesse momento. A Bolsa de Valores que volta ao território negativo, menos 0,10%, 119.622 pontos. E daqui a pouquinho temos mais notícias, mais comentários e convidados para entender melhor o que está acontecendo nesse primeiro dia de uma nova semana de agosto. Então, não saia daí, voltamos já já. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News.
Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 4 horas e 25 minutos, Bolsa de Valores de São Paulo, em mais um dia de luta negativo, o principal índice da B3. O Ibovespa está em queda agora, 0,03%. Virou o jogo poucos minutos atrás, estava operando ainda em território levemente positivo, agora volta a operar no vermelho. A Melius perde 8% redondinho, é a pior ação do dia. CVC, a segunda pior, menos 3,97%. Lojas Renner perde 3,06%. Banco do Brasil Seguridade sobe 2,35%. Embraer, 2% redondos. E a Dexco ganha 1,71%. Dólar também volta a subir, um movimento natural, se a gente considera que o Banco Central acabou de cortar os juros no Brasil, alta de 0,47%, R$ 4,90. A Petro sobe também quase 1%, 0,97%, R$ 30,29, após a queda profundíssima da sexta-feira, que seguiu a divulgação dos resultados da estatal petrolífera, um desastre. O resultado da Petrobras no segundo trimestre do ano, menos 47% do lucro, e a ação foi para baixo, um pico para baixo. Vale hoje sobe 0,75%, R$ 68,07. Mas Isa, quanto que o minério e o petróleo estão influenciando o andamento de Vale e Petrobras e como está fechando Wall Street nessa segunda-feira? Bom, continua em alta, né? Apesar de ter reduzido um pouco aí essa alta, o Dow Jones opera em alta de 1,05%, S&P 500 0,73% e Nasdaq com alta de 0,39%. Agora, os preços internacionais de petróleo fecharam o dia com quedas ali, depois de mais uma semana no positivo. A sexta-feira, foram várias sextas-feiras aí seguidas, os preços da commodity acabaram recuando hoje, corrigindo os valores. Barril Brent, que é o referência para a Petrobras, fechou com queda de 1,04% aos $82,34 e o WTI com 1,06% de queda aos $81,94. É isso aí, Isa. Nesse momento, então, situação bastante complicada. Vamos falar agora de poupança. Por quê? Porque a poupança está também perdendo bastante com a saída líquida de recursos no mês de julho, depois de ter o primeiro mês positivo desde 2023, no mês de junho, mês passado, mês retrasado. Julho voltou a ser negativo. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central, que mostram como as aplicações superaram, ou melhor, as retiradas superaram as aplicações, 3,58 bilhões de reais no mês passado. Depósitos líquidos foram de 2,59 bilhões de reais, enquanto os saques foram de 12,66 bilhões de... o depósitos líquidos em junho foram 2,59 bilhões. Julho de 22, o saldo tinha sido negativo de 12,66 bilhões de reais. No mês passado foram aplicados 326 bilhões de reais na poupança, foram sacados 330 bilhões de reais. Considerando o rendimento de 6,16 bilhões, o saldo total na caderneta somou 972 bilhões, quase 1 trilhão de reais na poupança no final do mês. Os resultados de julho tinham que ter sido publicados na última sexta-feira, dia 4, mas houve um atraso devido à operação padrão dos funcionários do Banco Central. Estão protestando lá no Banco Central e acabou afetando o resultado. Lembrando que 2023 foi um ano onde apenas um mês teve um número positivo na poupança, ou seja, junho. Em 2022 também tinha sido negativo, saldo 103 bilhões de reais, o pior ano da série histórica da poupança, iniciada em 95. Esse ano o saldo negativo é de 70 bilhões de reais. Lembrando que a poupança é remunerada a uma taxa referencial
de atualmente 0,17% ao mês, ou seja, 2,18% ao ano, mais uma taxa fixa de 0,5% ao mês, que dá 6,17% ao ano. Quando a Selic está abaixo de 8,5%, a atualização é feita pela TR, mais 70% da Selic. Hoje a Selic está em 13,25, né? Então a remuneração da poupança é de 6,17 mais 2,18% ao ano. Bom, agora a gente fala de Qualicorp, porque ela informou que a BlackRock adquiriu contratos ali passando a deter 14.254.000 CFDs, representando aproximadamente 5% ali do total de ações ordinárias, e 16 milhões ações ordinárias, representando aproximadamente 5,76% do total de ações ordinárias emitidas pela companhia. Segundo o site da B3, a BlackRock detinha 7,51% dos papéis ordinários em 3 de julho de 2023. E o Banco Central do Brasil, definiu o nome da primeira moeda digital para o país, o DREX. O nome do primo do Pix, como é chamado dentro do Banco Central, é uma abreviação da expressão Digital Real X, ou seja, Digital Real X. A expectativa é que até o final de 2024 o DREX esteja liberado para o público. Segundo o Banco Central, a moeda digital poderá ser trocada por papel moeda e vice-versa, e o acesso será feito por meio de carteiras virtuais em bancos e outras instituições financeiras. Agora a gente fala de mais um dado aí do brasileiro, da economia brasileira, que saiu hoje, na segunda-feira, da produção de veículos no Brasil no mês de julho, que apresentou uma forte retração de 16,4% em julho, na comparação com o mesmo período de 2022, para 183 mil carros comerciais, leves, caminhões e ônibus, segundo a própria Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Na comparação com o ano de junho deste ano, a produção caiu 13,3% e as vendas de veículos, por sua vez, apresentaram um forte avanço de 24% em julho, na comparação anual, para 225,6 mil. Na relação mensal, os licenciamentos subiram 19%. E vamos falar de investidores estrangeiros que sacaram 1,07 bilhão de reais em recursos no segmento secundário da B3 no dia 3 de agosto. Com isso, o fluxo de recursos estrangeiros na Bolsa Brasileira está acumulando um déficit de 2,78 bilhões de reais em agosto, mas segue positivo no acumulado do ano, 21,35 bilhões de reais, desde 1º de janeiro de 2023. No mesmo dia desse resultado, o Ibovespa registrou uma queda de 0,23%, com o investidor institucional que aportou 906,5 milhões de reais, enquanto o individual entrou com 111 milhões de reais. O que mais temos, Isa, de notícias de última hora? Bom, a Shaanxi Yangjiang Petroleum, a estatal da China, deve dobrar as compras da mistura russa de petróleo proveniente ali do leste da Sibéria e do Pacífico esse ano ali para cerca de 1 milhão de toneladas. A empresa deve iniciar uma unidade de processamento de 50 mil barris por dia em sua refinaria da província de Shaanxi, no norte do país, no final deste mês, após o trabalho de reequipamento que permite que a planta processe mais petróleo, segundo fontes ali. Então, essa notícia saiu no início da tarde, aí, agora há pouco, falando dessas refinarias chinesas lideradas por usinas independentes localizadas no centro de refino da província de Shandong e estão mantendo um forte interesse ali no petróleo leve exportado no porto de Kozmino, no extremo oriente da Rússia, elevando os preços do petróleo russo para máximas de vários meses. Então, uma notícia internacional que acaba de sair, a gente vai continuar no cenário internacional, mas antes disso, eu queria só dar uma olhadinha na computação, porque a gente já tem um fechamento aqui do petróleo para esta segunda-feira, como eu trouxe agora há pouco, é
finalmente, o petróleo fecha em queda após realização de lucros. A gente veio bastante aí subir nos últimos dias, né, na semana passada. As cotações, então, fecharam em queda, pressionadas por realizações de lucros. Os preços, né, na sexta-feira fecharam ali com ganhos ali consecutivos, inclusive. Segundo analistas, as declarações dos dirigentes do Federal Reserve hoje, apontando a necessidade de mais altas nos juros dos Estados Unidos, ajudaram a pressionar, inclusive, as cotações de hoje. No mais, ali eles veem um mercado sustentado pela promessa, pela prometida restrição adicional da oferta tanto da Arábia Saudita quanto da Rússia. O primeiro anunciou que vai estender, né, a Arábia Saudita disse que vai estender o corte de produção de 1 milhão de barris de petróleo por dia até o mês de setembro, e a Rússia disse que vai estender a redução de exportações até o mês que vem. E no fechamento, então, para outubro, o Brent caiu 1,04% aos $85,34 e o WTI para setembro recuou 1,06% aos $81,94 o barril. E agora vamos falar também de última hora aqui da notícia que acabou de chegar para o Citi. A Raízen, Vibra e Ultrapar, relatório que acaba de chegar, devem se beneficiar do diesel estável e de uma menor competitividade. Então, o relatório do Citi, Banco Americano, que está avaliando que mesmo com o esforço da Petrobras para equilibrar a oferta de diesel, aumentando sua produção, aquilo que a Isa estava contando agora há pouco, desse aumento da produção nas plantas da Petrobras, que está operando com uma média de 93% da capacidade produtiva, a estatal não conseguiu abastecer todo o mercado brasileiro. Para o Citi, em um cenário sem desconto do diesel russo, as principais distribuidoras do Brasil, ou seja, Raízen, Vibra e Ultrapar, devem se beneficiar devido à estabilidade dos preços e à perda de competitividade de players independentes. Para a Raízen, o Citi projeta que a expectativa é maior de crescimento em nações subdesenvolvidas em desenvolvimento na África e na Ásia pode aumentar a demanda por açúcar à medida que os padrões de consumo se recuperem. O banco tem um preço-alvo para a ação da Raízen de R$ 6,00, para a Vibra é de R$ 22,00. O Citi atribui múltiplos a cada um dos segmentos da empresa e um valor potencial de ativos periféricos e dívidas. Para a Ultrapar, o preço-alvo é de R$ 20,00. A ver então o que vai acontecer e se de fato o Citi tem razão sobre essas avaliações. Ainda no cenário internacional, né, a gente estava falando sobre a questão do petróleo lá na China. O JP Morgan elaborou um relatório onde destaca que as ações chinesas apresentam um valor atrativo ali, merecendo inclusive a atenção dos investidores. O banco ressalta que a China está implementando reformas para impulsionar o mercado de ações, o que pode trazer oportunidades e, além disso, a expectativa por estímulos segue norteando o olhar dos investidores. A gente viu mais estímulos sendo divulgados na semana passada ali para a economia da China. E para o JP Morgan, os fatores econômicos e financeiros mostram ali toda a atratividade para a China e mesmo com o cenário mais desafiador, é possível que o fundo do poço já tenha ali passado para a China, e o banco destaca a possível subvalorização das ações chinesas, sugerindo que os investidores considerem essa oportunidade como parte de uma estratégia diversificada, inclusive de investimento. Os retornos nos lucros das companhias pode chegar a 19% neste ano e 16% no ano que vem. E agora vamos falar um pouquinho de Tesla, porque o CFO da Tesla e também um dos veteranos da empresa, o Zach Kirkhorn, está saindo da Tesla. Então, um dos, vamos dizer assim, altos oficiais mais próximos de Elon Musk será substituído pelo chefe da contabilidade, o Vaibhav Taneja. O Zach Kirkhorn, um dos assessores, né, um dos colaboradores mais próximos de Musk, deixou o cargo de forma inesperada enquanto a fabricante de carros elétricos está lutando para tentar cortar custos e defender suas margens de lucros após uma série importante de reduções dos preços dos carros elétricos. Então, ele já foi substituído pelo diretor de contabilidade desde 2019 e, segundo a Tesla, Kirkhorn vai ficar até o final do ano para ajudar na transição. A Tesla agradeceu suas contribuições significativas. Essa saída segue um raro período de instabilidade nos altos escalões da Tesla,
que no passado passaram por período de elevada rotatividade. Lembrando que Kirchner era um veterano da empresa, tinha 13 anos de casa, assumiu o cargo de CFO há 4 anos e desde então foi o responsável de uma reviravolta nas finanças da Tesla, com um fluxo de caixa livre que aumentou de chegando quase ao ponto de equilíbrio quando ele assumiu, para mais de 7 bilhões de dólares no ano passado. Lembrando que as ações da Tesla aumentaram 10 vezes de valor desde 2019, superando problemas de produção também que a empresa enfrentou e foram superados o sedã modelo 3 e foram entregues 1,3 milhão de veículos em 2022. A Tesla não deu nenhuma indicação do porquê Kirchner está deixando o cargo. Ele tinha conversado com os analistas na última teleconferência trimestral da empresa lá em Wall Street, há menos de 3 semanas atrás, ao lado de Elon Musk, e tinha dito que estava, abre aspas, hiperfocado na redução de custos de curto prazo, fecha aspas. Então, muito esquisita esta saída do chefe, de fato, da parte financeira da Tesla. Novidade negativa para a empresa. Deixa eu dar uma olhada aqui como estão as ações da Tesla na Nasdaq, em queda 1,36%. A queda tinha sido muito maior ao longo do pregão, mas agora está se recuperando, 250,41 dólares. Para a empresa de Elon Musk, quem comprou Tesla no começo do ano está ganhando ainda 131%, mas quem comprou em agosto do ano passado está amargando um prejuízo de 13,75%. Bom, voltando a falar um pouco de combustível, o Lula está em Belém para a cúpula da Amazônia e ele falou agora há pouco, ele deu uma entrevista e falou sobre justamente a perfuração da margem equatorial, né? Ele foi questionado ali sobre petróleo na costa do Amapá e o presidente Lula disse o seguinte, acha que eu vim aqui discutir isso? Ele falou então, nesse encontro, ele está lá em Belém para ajudar a resolver o impasse, inclusive, entre IBAMA e Petrobras sobre a perfuração na margem equatorial. O presidente Lula deu algumas declarações nesta segunda-feira. Ele está ali com integrantes, inclusive, da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, instância criada em 78 que incentiva o desenvolvimento sustentável e a inclusão social na região. E por essa razão, então, esperava-se que o assunto da perfuração pudesse ser abordado pelo presidente. E ele disse, então, que não estava lá para falar sobre isso. E o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostino, que também está em Belém, ele afirmou que o órgão não tem prazo para finalizar a análise do pedido da Petrobras de perfuração teste na costa do Amapá, que tem o objetivo de checar se há petróleo na região. Em maio, o IBAMA já havia vetado o pedido da estatal, fator que produziu, inclusive, discordâncias dentro do governo. Pelo seu potencial ali, a área vem sendo chamada de novo pré-sal. A exploração da bacia da Foz do Amazonas é criticada por ambientalistas ali por ter impacto sobre o ecossistema da região e dizem que os dados da Petrobras estão defasados, né, estariam defasados, não sendo possível prever o comportamento das marés em caso de eventual vazamento de petróleo e também seus impactos. Então essa questão da margem equatorial ali é uma questão bem polêmica, está se arrastando. A Petrobras tenta perfurar ali uma dessas margens da bacia da Foz do Amazonas, que embora tenha esse nome, não é a foz realmente do Rio do Amazonas. É a área onde seria perfurada ali o poço de petróleo, se encontra a 500 quilômetros de distância da foz. Já foi negada pelo IBAMA, a licença ambiental se refere ali a um teste pré-operacional para realizar a capacidade de resposta à Petrobras a um eventual vazamento. E a margem equatorial é uma região bem pouco explorada ali, mais vista ali com muita expectativa pelo setor. Isso porque os países vizinhos ali, que são Guiana, Suriname, acumulam várias descobertas de petróleo. E no Brasil só 32 poços foram encontrados ali, perfurados a mais de 300 metros do nível mar, onde há maiores chances ali de descobertas. Então, esse impasse aí, essa questão da Petrobras com o governo em relação ao petróleo. E vamos falar um pouquinho de salário mínimo, porque o projeto de diretrizes orçamentárias apresentado pelo governo federal garante
um aumento real já no próximo ano do salário mínimo, uma proposta então do governo federal que prevê um piso de R$ 1.389 no próximo ano. O valor então do salário mínimo poderia ser maior com a nova fórmula de reajuste dependendo da inflação. O novo cálculo do salário mínimo considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, de 12 meses, encerrado em novembro do ano passado, e também o crescimento do PIB, considerando os 2 anos anteriores. Em caso de PIB negativo, o reajuste vai se limitar à inflação. Então, o reajuste para o salário mínimo para o ano que vem deveria ser de 5,22%, mas poderia ser maior, dependendo da inflação deste ano, considerando projeção de um INPC em 4,48%. O Ministério da Fazenda, então, calculou esse salário mínimo, mas poderia chegar, passando de 1.389 para 1.417 o salário mínimo. Então, vamos ver então o que vai acontecer. Vamos ver então, só para a gente comparar, o salário mínimo hoje é de 1.302. O Lula aumentou o salário mínimo de 1º de maio para 1.320. Caso seja aprovada a reforma na proposta da LDO, o salário mínimo aumentaria para o ano que vem em R$ 69. Esse aumento do salário mínimo de um ano para o outro. Deixa eu ver aqui se temos mais notícias. E já temos notícias da Ambima, né, que falou que brasileiros investiram mais dinheiro nesse semestre, nesse primeiro semestre do ano, né? De acordo com o relatório divulgado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a Ambima, como você disse, hoje, essa foi uma nota divulgada hoje, então os brasileiros investiram juntos 5,37 trilhões de reais no primeiro semestre de 2023, uma alta de 7,3% em comparação aos 6 meses anteriores. E o varejo de alta renda foi o segmento que apresentou o maior neste intervalo de 10,1% ali para 1,57 trilhão de reais. Já o varejo tradicional registrou um avanço de 6,4% para 1,83 trilhão de reais. O private ali sofreu elevação de 5,9% para 1,97 trilhão neste período também. E antes de chamar o nosso primeiro convidado de hoje, eu só queria dar um último giro do mercado, são 4 horas e 46 minutos. Vamos para um rápido intervalo depois e a gente já chama o convidado para poder conversar conosco de forma mais linear. Bolsa de São Paulo continua em queda nesse momento, 0,16%, 119.622 pontos. Amélios continua o pior do dia, menos 7,68%, o CVC cai 3,97%, IRB 3,22%, o Banco do Brasil Seguridade 2,09% sobe, Embraer sobe 2,06% e Açaí 1,46%. O dólar também continua subindo nesta segunda-feira, está em R$ 4,89, alta de 0,43%. Isa, rapidíssimo, bolsas lá fora e petróleo, e já vamos para um rápido intervalo. Bom, bolsas lá fora, temos aqui alta aí, se caminhando para uma alta as bolsas em Nova York, Dow Jones com 1,04% de alta, S&P 500 com alta de 0,75% e Nasdaq com 0,42% de alta. E o petróleo, temos aí barril Brent com vencimento para outubro de 2023, que é o contrato mais negociado, aos $85,81 com 0,5% de queda. É isso aí, Isa. Então vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e voltamos já já com mais convidados, mais comentários e mais notícias para você aqui no Closing da BMC. Não saia daí, voltamos já já. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor.
Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora, nesse momento, 4 horas e 51 minutos. Bolsa de Valores de São Paulo e mais um dia de luta. Ibovespa cai 0,13%, Melius é a pior do dia, menos 7,26%, Embraer sobe 2,34%, é a melhor ação do pregão. Dólar volta a subir e está beirando os R$ 4,90. E para comentar a situação da Bolsa e dar um foco nos bancos, vamos chamar o primeiro convidado de hoje, o Pedro Dávila, analista de bancos. Muito boa tarde, Pedro. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isa. Prazer é meu estar falando com vocês hoje. Pedro, BB Seguridade a todo vapor, uma das ações de maior sucesso no Ibovespa nesta segunda-feira. Resultado veio acima do esperado. Qual que é a sua visão sobre Banco do Brasil Seguridade, mas também sobre o Banco do Brasil como um todo, né? Uma das estatais onde a presidência é mais low profile, né? Baixo perfil, mas ao mesmo tempo entrega os melhores resultados, pelo menos por enquanto. Qual a sua visão sobre Banco do Brasil Seguridade e Banco do Brasil? Tá, vamos começar então com BB Seguridade, né, que hoje reportou um resultado um pouquinho acima do consenso, cerca de 2% acima do que a gente esperava, mas é um resultado muito sólido, 1,4 bi de lucro líquido, um ROI alto de 84%, e isso aliado com a notícia que já havia sido divulgada na sexta de que a seguradora recompraria cerca de 2% das ações no mercado, animou muito os investidores e isso reflete na cotação de hoje. Está subindo mais de 2% na última vez que eu olhei na tela. E a expectativa é que isso se mantenha por um bom tempo, sabe? O BB Seguridade é uma seguradora que não depende de benefício fiscal por conta do juros sobre capital próprio. E se a gente pegar o histórico, em 2013, quando foi feito o IPO da seguradora, e comparar com a quantidade de dividendos que ela distribuiu desde então, a gente percebe que os dividendos já ultrapassam o valor do IPO. E a expectativa do mercado é que isso continue por mais um tempo, principalmente quando ela anuncia uma distribuição de 1,60 por cota. Agora, passando um pouco para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil ele é um banco mais pragmático, assim.
é difícil que ele vença o consenso por agora. Ele ficou muito tempo esquecido, o mercado não olhava tanto para ele, principalmente um pouco pelo risco político, mas ele conseguiu, ao longo dos últimos anos, revitalizar a carteira de crédito. Hoje ele entrega uma carteira de crédito muito sólida, índice de inadimplência muito baixo. Se a gente pegar entre pessoa física e principalmente ao agronegócio, é a melhor carteira do mercado. Ainda assim, o mercado ainda vê um banco com um pouquinho de desconfiança, justamente pela troca de governo e talvez um risco implícito de em algum momento haver intervenção. Só que o que a gente viu ao longo desse ano é que a diretoria tem andado com pernas próprias. O banco está conseguindo se desenvolver ainda mais, expandir a carteira de crédito, e o que a gente aqui na Varos espera é que o resultado desse semestre venha um pouquinho acima do consenso, principalmente por um fato que nos marcou, né, na última divulgação de resultado, foi que, ao questionar sobre os índices de capital do banco, a diretoria falou que o banco foi muito cauteloso e que está na hora de começar a ser um pouquinho mais agressivo. Então, a gente espera um forte crescimento para esse trimestre. Isa. Bom, você está falando aí de resultados, né? A gente tem justamente a divulgação do resultado de Itaú hoje, logo após o pregão, na segunda-feira. Qual que é a expectativa para o resultado de Itaú hoje? Bom, o Itaú, hoje, né, quando a gente fala de carteira de crédito, ele é bem parecido com o Banco do Brasil. A gente pode colocar até em dois polos diferentes, Itaú e BB, e no outro Santander e Bradesco. Santander e Bradesco, eles ainda sofrem muito com a carteira de crédito ruim que eles montaram ao longo de 2020 e 2021. O Banco do Brasil e Itaú possuem carteira de crédito bem mais sólidas. Então, dificilmente um aumento de inadimplência ou um aumento de provisão vai pegar o mercado de surpresa. Então, o que a gente acredita para Itaú é que venha, dentro do consenso, algo ali entre 8,5 e 8,7 bi de lucro líquido, e que o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, permaneça entre 18% e 19%. Perfeito. Agora, eu queria, Pedro, falar um pouquinho com você, além dos bancos, agora daqui a pouco a gente volta a falar dos bancos específicos, mas eu queria a tua opinião sobre esse programa Desenrola, porque você falou justamente que o Bradesco, entre outros bancos, tiveram uma carteira muito ruim de crédito nos últimos anos. A inadimplência a gente está vendo aumentar muito nos últimos trimestres, especialmente do Bradesco, e inadimplência das pessoas físicas. O programa Desenrola do governo federal prevê um cancelamento, né, a eliminação de fato do nome sujo, né, no Serasa, mas a dívida vai continuar lá e o governo vai dar uma garantia de 50 bilhões de reais sobre essa dívida. Qual que é a sua opinião sobre esse programa? De fato, é um presente que o governo está dando para os bancos, porque eles vão poder emprestar mais dinheiro para inadimplentes e o governo vai cobrir uma eventual nova inadimplência deles. E você não acha que existe o risco de moral hazards, né? o risco moral, né, para os bancos que não tem mais um problema de risco, né, de crédito? Não, sem dúvida. É uma forma que o governo ele encontrou de estimular ainda mais o consumo, né? Só que os bancos eles precisam ser muito cautelosos agora. Recentemente, eles passaram por problemas graves em relação à carteira de crédito. Vamos pegar Bradesco e Santander, que foram os mais afetados, e agora eles estão tentando voltar ao prumo. Tanto que se você pegar a expansão da carteira de crédito deles, é muito pequena, porque eles estão sendo bem seletivos para quem eles concedem o crédito. Eu acredito que o Desenrola não vai mudar a estratégia dos bancos, não. É claro, o governo está com essa ideia, né, de que os bancos aumentem os créditos à pessoa física, principalmente as famílias, que hoje estão num índice de inadimplência muito alto, só que eu vejo hoje os bancos um pouco mais responsáveis com os créditos que eles concedem. De novo, tudo bem, não vai mudar muito, mas quem é inadimplente vai poder pegar crédito de novo. Então, o inadimplente que de fato vai poder tomar crédito não tem o risco que se torne novamente inadimplente, já que se supõe que as pessoas não param de pagar as suas dívidas porque querem, mas porque são obrigadas pelos eventos, né? Então, você não acha que existe o risco de aumentar ainda mais essa inadimplência, mas não será contabilizada nos bancos porque o governo vai bancar? Sim, se a gente for olhar os números frios, a expectativa com
com esse programa é que o índice de inadimplência geral, né, cai de 3,2% para 1,6%. Só que é uma queda fictícia, porque na prática quem está pagando isso é o governo. Então, no longo prazo, o que vai acontecer é provavelmente que volte para os índices de inadimplência atual, se nada mais mudar. É uma questão muito mais de cultura do que de dinheiro. O governo vai resolver um problema, mas sem resolver a causa do problema, digamos assim. Perfeito. Isabela. Agora eu queria falar da questão da aprovação do CARF, né, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, já passou pela Câmara e tal. E quais são os possíveis impactos que vocês estão prevendo aí para essas empresas ligadas na Bolsa, principalmente, né? Os bancos, o tema ainda precisa ser discutido, né? Mas quais seriam os bancos, né, as empresas do setor financeiro que seriam mais sensíveis ali ao voto de qualidade do CARF? Bom, desculpa, qual a pergunta? Quais as empresas mais sensíveis a essa questão aí do CARF? Eu acho que eu acredito que são os bancos que mais pagam dividendos hoje, né? Não, estamos ouvindo, Pedro. Pode continuar, então, dos bancos e dos dividendos. Bom, a gente acredita que quem mais sofre hoje são os bancos com maior benefício fiscal, né? Então, se a gente pegar talvez o Banco Bradesco, que tem o maior passivo fiscal e o maior crédito fiscal a recuperar também, talvez seja o banco mais impactado hoje dos grandes bancos listados em bolsa. Pedro, última pergunta. Falando sobre também as decisões passadas do STF, também do STJ, que de fato prevê um pagamento bilionário de impostos de forma retroativa para os bancos. Além do Santander, você está vendo outros bancos que poderiam perder muito dinheiro com essa decisão? E quais são os efeitos no médio e no longo prazo para o setor bancário, além, claro, de um prejuízo imediato, de uma necessidade de bancar bilhões, são 100 bilhões, se não me engano, de reais que os bancos deveriam colocar na mesa como impostos não pagos no passado e que agora o governo está exigindo? Claro, na verdade essa conta varia um pouco, tá? A Febraban, em relação a só bancos, ela estipula algo próximo de 24 bi de impacto. O grande impactado sim vai ser o Santander. O Santander até tinha 100% desse débito provisionado, só que ele optou por reverter a provisão no final do primeiro TRI. Agora, outros bancos, como o Banco Itaú, Banco Bradesco, se não me engano, o próprio BTG, eles estão com 100% provisionado, então nenhum impacto nem no curto nem no longo prazo. E alguns bancos, como o Banco do Brasil, por terem aderido ao Refis, eles nem sequer foram citados no processo. Então, eu acredito que está bem isolado o risco no Santander e também não vai ter tanto impacto no longo prazo, porque ele acabou fazendo uma provisão um pouco mais gorda em outras áreas e ele pode usar essa provisão agora para poder arcar com esse débito. Mas aí fica um grande prejuízo, que é o respaldo jurídico, né? Porque se a gente pega a lei friamente, era difícil imaginar de que em algum momento esse imposto seria cobrado de forma retroativa, mas depois, enfim, o STF acabou entendendo de maneira contrária e estamos onde estamos. Pois é. Isabela. Para quem está posicionado aí nesses bancões, né, no setor financeiro agora para o próximo semestre, o que você diria, assim, qual o conselho para quem está posicionado ou para quem quer se posicionar aí no setor bancário? Bom, eu diria para ser pragmático. É um momento de muita volatilidade, principalmente em taxa de juros. Isso pode acabar impactando muito o resultado, principalmente vindo o resultado de tesouraria. Então, claro, como analista, eu sempre olho o descasamento entre taxas e prazos dos ativos e passivos para poder tentar prever como que o resultado é sensível à mudança na taxa de juros, mas um investidor comum fazer esse trabalho é algo muito difícil. Então, eu apostaria nos bancos mais consolidados, nos bancos com resultados mais sólidos, com carteiras mais previsíveis, e aí eu estou falando mais de Itaú e Banco do Brasil. Então, nada de
bancos da nova geração, nada de startup, nada de fintech, nada de bancos com cores improváveis? É isso que você está falando para a gente? É isso que eu faria. Se a gente pegar esses bancos da nova geração e se você destrinchar o resultado deles, é muito mais resultado de prestação de serviço do que resultado de margem financeira, de operação de crédito. E aí eu acho que isso é um pouco mais difícil de prever, embora, claro, a gente tenha uma reabertura do mercado financeiro, isso pode acabar impactando bastante no resultado deles, mas é algo, se fosse para mensurar, eu acho que mensurar o resultado vindo dessas linhas de receita é mais difícil do que um resultado vindo da operação de crédito. Por isso que, por hora, eu manteria a cautela. Mas, desculpa, só para pegar esse gancho que você falou, Pedro. Mas os bancos no Brasil, tradicionalmente, não ganharam sempre muito mais com o custo da operação de crédito do que com o custo de transações, com o custo da operacional, do que com a operação do crédito em si, com os juros em si. Eles não ganhavam muito mais com o custo de uma DARF, de uma TED, depósito, operações bancárias, do que o crédito, vamos dizer assim, como negócio por si só. E por que os bancos mais novos estariam fazendo diferente do que foi feito por décadas pelos grandes bancões? Eu acho que é o acesso às pessoas ao mercado financeiro e toda a regulamentação que mudou, né? Hoje, você poder operar por meio digital, através do Internet Bank, você tem o advento do Pix, é muito mais rápido e fácil você fazer uma transação financeira. Então, os bancos eles estão perdendo essa linha de receita com a prestação de serviços desse tipo. Eles tentam recompor isso oferecendo alguns serviços personalizados, como seguros, etc., mas ainda é difícil voltar aos patamares que eram de antigamente, e eu diria que isso nunca mais vai voltar. Mas, olhando como brasileiro, isso é bom, isso faz parte da evolução do mercado. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer logo mais no setor bancário. Deixa eu ver se tem... E já tem mais alguma pergunta para o Pedro que você quer fazer de última hora? Não, era isso, era essa questão de conclusão, né? O que a gente pode esperar no próximo semestre, né? Já que a gente tinha uma visão totalmente diferente do mercado aí no início de 2023, as coisas mudaram aí, até a gente tem aí a questão do governo influenciando, né? O que o investidor, né, pode esperar mesmo. Eu acho que só para concluir, talvez o que possa impactar de maneira mais forte é a decisão do Ministério da Economia de banir a distribuição de juros sobre capital próprio, mas vamos ver como que isso vai se suceder nos próximos meses. Então vai ser uma novela que vamos conhecer nos próximos capítulos. Enquanto isso, muito obrigado ao Pedro Ávila, analista de bancos, por sua participação aqui no Closing da BMC. Foi um prazer, Pedro. Prazer foi meu, sempre que precisarem, estamos à disposição. Abraço, Isa, abraço. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Deixa eu ver se já temos também o nosso segundo convidado de hoje. Não, então vamos continuando com as notícias do dia. Acabou de chegar a notícia que o varejo e o private banking de investimentos registraram um crescimento de 7% no primeiro semestre, dados da Ambima, que representa o mercado de capitais e investimentos. O varejo de alta renda teve maior ritmo de expansão em 12 meses, foi de 21,6%, chegou a 1,56 trilhão de reais, né? Os segmentos de varejo e private banking de investimentos, então, foram os que mais cresceram. O varejo de alta renda teve o maior ritmo de expansão. No varejo, a renda fixa segue na preferência disparada dos investidores, com 78,6% do total do bolo. Sem muita alteração no tempo, então, quase 80% dos investidores brasileiros preferem deixar o seu dinheiro na renda fixa. No private banking, essa fatia passou de 30,5% para 33,9% entre o primeiro semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023. Então temos a renda fixa que domina nos investidores pessoas físicas e no caso do private banking, que tem uma renda mais alta e evidentemente um conhecimento, se supõe, mais elevado também do mercado financeiro, é basicamente 1/3 do total.
A renda variável passou de 33,8% para 34,1%, aquém daquilo que estava em junho de 2021, quando era 43% do total, ou seja, muita gente está vendendo renda variável para comprar renda fixa, como criticá-los, considerando os juros tão elevados assim. Isa Takaki, notícias de última hora para o nosso público. Bom, a gente estava falando ali da cúpula da Amazônia em que o presidente Lula participa esta semana lá em Belém, e o BNDES e o BID anunciaram 4,5 bilhões de reais para o pequeno empresário da Amazônia. O BNDES e o BID então anunciaram hoje a criação da Coalizão Verde, que no total conta com 19 instituições financeiras internacionais para o financiamento de desenvolvimento sustentável na Amazônia. A iniciativa engloba o Pro-Amazônia, programa de crédito de 4,5 bilhões de reais ali para microempreendedores individuais, os MEIs, né, e empresas de pequeno e médio portes instaladas na região. O compromisso inclui um empréstimo de 750 milhões de dólares do BID, do Banco Internacional de Desenvolvimento, e 150 milhões de dólares do BNDES, que vai implementar o programa por meio de agentes financeiros credenciados. Os empréstimos individuais devem cumprir com as políticas de salvaguardas ambientais e sociais em ambos os bancos de fomento. Agora vamos dar uma olhada aqui numa análise que foi publicada pelo jornal Valor Econômico, que indica como apenas 1/3 dos analistas acredita que o governo vai conseguir cumprir a meta de inflação de 3% para este ano. Existe uma batalha de credibilidade que está sendo travada pela área econômica do governo Lula na política fiscal e também pelo Banco Central na política monetária. As expectativas de inflação deram uma melhorada após o Conselho Monetário Nacional manter a meta de inflação de longo prazo em 3%, mas apenas 1 a cada 3 analistas acredita que o governo vai conseguir alcançar esta meta. O mapeamento da distribuição das expectativas de inflação foi divulgado hoje pelo Banco Central via Boletim Focus, como todas as segundas-feiras, e mostra que apenas 1/3 dos analistas acha esse tipo de medida será respeitada, de meta será respeitada. Apenas 29% dos analistas projetam uma inflação de 3% para 2025. Vamos então, o que vai acontecer, um ceticismo do mercado que preocupa, porque em tese ninguém deveria duvidar do cumprimento da meta de inflação num prazo tão distante, mas evidentemente os analistas acham que o Banco Central não vai perseguir o centro da meta, ou mesmo que tente, não vai conseguir, porque a política monetária e a política fiscal poderiam ser assimétricas, né, poderiam ser opostas, né? Então poderiam uma ser fiscalmente expansionista e a outra monetariamente, na política monetária, contracionista. Isso provocaria um problema para toda a economia brasileira e com certeza acabaria afetando a inflação. Também, que mais? Temos também o ouro, gente, que fechou em queda, com investidores de olho no fortalecimento do dólar e também nos juros pagos pelos títulos da dívida norte-americana. Queda de 0,31% para a cotação do ouro, foi para $1.970 por onça. Ouro, então, que registra uma redução no seu valor por causa do fortalecimento do dólar e também dos juros na dívida pública americana. Ouro, que lembramos, é negociado lá na Bolsa Mercantil de Nova York, a New York Mercantile Exchange, a New York MEX. Vamos então o que vai acontecer e se o ouro vai continuar esse andamento para baixo. O que mais temos para o nosso público, Isa? Vamos falar de CPI da Americanas, porque o CEO da companhia pede a CPI para ser ouvido com celeridade. Isso sugere que quer falar ali de Beto Sicupira. Miguel Gutierrez, o ex-CEO da Americanas, encaminhou então à CPI da empresa uma petição para que seja convocado para depor com maior celeridade.
Eles sugerem no documento que quer falar da relação com Beto Sicupira, um dos 3 acionistas de referência da varejista. Gutierrez diz que quer ser ouvido na primeira oportunidade, mas por videoconferência, por estar no exterior. E ao contrário do pedido que fez a CPI na semana passada, afirma que aceita depor em sessão aberta, não mais em sessão reservada, e na petição, os advogados afirmam que o executivo se dispõe a compartilhar informações para melhor investigação e compreensão dos fatos e insinua sobre Sicupira nesse trecho que foi divulgado. O seguinte, abre aspas, corroborando com a compreensão da relevância da oitiva, ressalta-se o pronunciamento da deputada Fernanda Melchiona na sessão de 1º de agosto durante questionamentos feitos a Fábio Abrate, diretor financeiro da Americanas. Nós sabemos que o Miguel Gutierrez certamente não caiu lá de paraquedas e que era muito relacionado com Sicupira. Em resumo, diz, Gutierrez parece que quer partir para o ataque, então revelando aí em seu depoimento algumas coisas sobre então um dos 3 acionistas ali, os majoritários da Americanas, sobre Beto Sicupira. Então, outra polêmica, né? A gente estava falando de novela aí, outra novela que ainda não tem data para terminar, e agora então o CEO da Americana pedindo para participar da CPI, ele que tinha pedido ali da última vez que foi intimado, né? Levou um pedido para que não fosse ouvido, né? Ele levou atestado médico e agora ele pede celeridade para que seu depoimento possa ser acelerado ali, para que ele possa entregar mais informações então a essa comissão que investiga fraudes na Americanas. Pois é, né? Essa ação bastante complicada com o ex-CEO das Americanas que estaria na Espanha, não tem a mínima intenção de voltar para o Brasil, considerando que ele poderia até ser preso se comprovadas fraudes contábeis no balanço da empresa. A ver o que vai acontecer. Nesse momento, 5h15, Ibovespa fechou mais um dia em queda. Segunda-feira começa com o pé esquerdo para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Está amargando, se não me engano, desde o começo do mês até hoje, não tivemos um dia de paz para o Ibovespa. Todos os dias, todos os pregões, desde o 1º de agosto, foram em território negativo. Isa, dá uma olhada, me corrija se eu estou enganado, mas pelo que eu me lembro, todos os pregões, desde o 1º dia de agosto, terminaram em território negativo. Hoje, dia 7, tivemos já 4 pregões, todos terminaram no vermelho. Ibovespa, então, fecha em queda de 0,11% aos 119.622 pontos. Como vocês estão vendo atrás de mim no nosso profit da Nelógica, dólar volta a subir 0,45%, R$ 4,90 para o dólar, a melhor ação do dia. Banco do Brasil Seguridade, 2,25% de alta. Embraer sobe 2,17% e Energias do Brasil, 1,84% de alta, pelos poucos dias que ainda sobram para a Energia do Brasil permanecer na Bolsa após o fechamento do seu capital. Melius é a pior do dia, 7,37% de queda. CVC cai 6,34%, Lojas Renner 3,21%. E temos Petrobras e Vale que fecharam. Petrobras em alta. Deixa eu dar uma olhada aqui como está a Petrobras, alta de 0,70%, R$ 30,21. A Vale sobe 0,47%, R$ 67,88. Isa, como fechou Wall Street e o petróleo? O que aconteceu? Bom, temos fechamento lá em Wall Street. Vamos ver então como estão as cotações por lá. As principais bolsas americanas fecharam com alta aí, Dow Jones fechou com alta de 1,16%, S&P 500 com alta de 0,89% e Nasdaq fechou com alta de 0,61% aí com muitos resultados de empresas de tecnologia. Bom, agora vamos ver o fechamento do petróleo Brent, que fechou, que estava vindo aí em vários dias consecutivos de alta. Temos então uma queda hoje aí no petróleo, nos preços internacionais de petróleo, mas apenas uma realização de lucros ali, porque as cotações
fecharam pressionadas, então, por essa realização de lucro. Os preços fecharam a 6ª semana consecutiva com ganhos, inclusive. Segundo analistas, as declarações dos dirigentes do Fed na segunda-feira, ali hoje, né, apontando a necessidade mais altas dos juros nos Estados Unidos, ajudaram, então, a pressionar as cotações. No mais, eles veem ali o mercado sustentado, inclusive, pela promessa da Arábia Saudita de aumento ali na produção, que vai estender, né, o corte na produção de 1 milhão de barris de petróleo até setembro, e também a Rússia, que vai estender a redução de exportações até o mês que vem. Então, queda aí no petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, com 1,04% de queda aos $85,34 o barril, e temos também o WTI com queda de 1,06% aos $81,94 o barril. Temos também mais uma notícia aqui que chega agora há pouco sobre as incertezas com o fiscal, que vão manter a expectativa acima da inflação da meta. Segundo economistas, aí acreditam que essas dificuldades do governo brasileiro, agora falando aqui que deve enfrentar a implementação do novo arcabouço fiscal, devem manter as expectativas de inflação acima da meta de 3%. Lembrando que hoje também teve Boletim Focus aí revisando essas metas. É isso aí, Isa. Vamos para um rápido intervalo, então, e já voltamos. 2 minutinhos e daqui a pouco teremos os nossos analistas técnicos para comentar com vocês como foi o gráfico nesta segunda-feira. Mais um dia negativo, dia de luta, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, dia de luta para o Ibovespa. Então, não saia daí, porque voltamos já já. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Julia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder.
Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 5 horas e 24 minutos. Ibovespa marca mais um dia de queda, 0,11% para o principal índice na Bolsa de Valores de São Paulo. 119.330 pontos. Parece que os 120 mil pontos é um patamar por onde o Ibovespa, não consegue sair. O dólar volta a subir 0,45%, R$ 4,90. Temos muitas notícias que acabam de chegar após o fechamento do mercado. Lembrando que hoje é dia de resultado do Itaú, maior banco do Brasil. Vai soltar os números nesta segunda-feira. Daqui a pouquinho teremos então os números do Itaú. Então vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Tivemos fertilizante Heringer, que acabou de soltar o seu resultado trimestral, prejuízo de, receita líquida de 887,3 milhões de reais, queda de 18% na comparação anual, e com isso o prejuízo líquido ficou em 135,3 milhões de reais no segundo trimestre do ano, queda de 43% na comparação com o mesmo período de 2022 para a fertilizante Heringer. O EBITDA foi negativo de 137,5 milhões de reais para a empresa, contra os 24 milhões de reais positivos no mesmo período de 2022. O valor foi impactado pelos resultados brutos calculados em 79 milhões de reais. Os prejuízos consecutivos resultaram em um semestre negativo para a empresa, com 267 milhões de reais contra um lucro de 33 milhões dos primeiros 6 meses de 2022. Então, fertilizantes Heringer, lembramos que foi comprada por uma empresa suíça no ano passado, controlada por russos. A fertilizantes Heringer, situação complicada para a empresa. E vamos então chamar o nosso analista técnico de hoje, o Hamilton Ribas, analista de investimentos da Folio Invest, analista CNPI técnico. Muito bem-vindo, Hamilton, e muito obrigado por sua participação hoje aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito prazer aí. Espero contribuir com o conhecimento para todos. Vamos lá, então vamos dar uma olhada no Ibovespa, que não consegue superar o patamar de 120 mil pontos. O que você está vendo no gráfico e o que você está vendo também no dólar, que voltou a subir, alcançando R$ 4,90. Qual é a sua visão sobre Ibov e dólar? Perfeito. Para o Ibovespa, eu vejo aqui, a gente tem uma resistência bem interessante em 122 mil pontos. Essa resistência ela vem desde março de 2022, tá? Caso ela rompa essa resistência de 122 mil pontos, ela busca o topo histórico. Quanto que é o topo histórico? O topo histórico está lá na casa dos 131 mil pontos e 500, 131.500. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Veja se vocês conseguem enxergar. Conseguimos ver. Perfeito. Então, como eu disse, né, essa resistência aqui, vamos lá, só um minutinho. Vou botar a tela aqui. Bom, vamos ver então enquanto... aqui, agora conseguimos. Manda ver, então. Perfeito. Ótimo. Ó, a primeira resistência é essa linha amarela, 122 mil pontos, tá? Esse aqui é o gráfico do Ibovespa, gráfico diário. Cada barra verde, vermelha, representa um dia de negociação. Então, qual que é o meu veredito aqui, né? Qual que é a minha análise?
Esse canal que o Ibovespa se encontra, ó, entre 94 mil pontos e 122 mil pontos, ele está caminhando nesse canal aqui desde 2020. Estou desenhando aqui as retas, né? Ele bate lá em 122, volta para 94, bate em 122. O que ele precisa agora para ganhar força? Ele precisa romper essa resistência em 122 mil, exatamente essa linha amarela. Rompendo 122, praticamente certeza que ele vai bater lá no 131, que é o topo histórico, tá? O topo histórico do Ibovespa se encontra aqui, nessa parte de negociação, que é de abril de 2021. Então, a gente precisa o quê? Primeiro romper o 122, lá na casa do 123, ele caminha até o 131, e aí nós vamos ter o teste da última resistência do Ibovespa, nessa casa do 131. Rompendo o 131, aí, meu amigo, vai continuar essa grande tendência de alta, 150, 160, 180 mil pontos, quiçá 200 mil, tá? Mas ele precisa romper primeiro esse desafio aqui, ó, no 122 mil. Isso pelo gráfico diário. Perfeito? Perfeito. Não, antes do dólar, né? Exatamente. Ibov e dólar. Vamos lá, dólar. O dólar caminha numa tendência de baixa, tá? Deixa eu ampliar o gráfico aqui, vai ficar mais fácil a gente tirar aquela poluição de fluxo e book. Então, veja só, esse aqui é o gráfico do dólar, gráfico diário, tá? A mesma coisa do Ibov, né? Cada dia representa um dia de negociação, cada candle, no caso, né? Cada barrinha verde e vermelha aqui. Se a gente olhar numa tendência macro, ó, veja que ele caminha em topos e fundos descendentes. Ele desce com mais força, sobe com fraqueza, desce com mais força, sobe com fraqueza, desce com mais força, e agora ele fez o pullback. O que é o pullback? Esse pequeno movimento de alta, tá? De 4727 até 4923, corre dois candles aqui, tá? Perceba que aqui ele fez um candle de alta, aqui vem um candle de baixa. Esse candle de baixa, ele representa a queda do mercado. E o candle de hoje, que é essa barrinha, ele não teve força para romper essa máxima aqui. Mostra a fraqueza do dólar. Ele mostra que vai acontecer a mesma coisa que ele fez aqui, perceba, ó, e mais esse movimento de baixa. Então, é muito propício, é muito provável, nunca posso dar certeza absoluta, mas eu tenho grande convicção que o próximo movimento do dólar é mais uma pernada de baixa, assim como ele fez aqui e fez aqui. Se a gente olhar um pouquinho lá para trás, veja só, né? Ele também fez um movimento de baixa aqui, movimento de baixa aqui. Então, assim, o que eu vejo para o dólar? Mais um movimento descendente aí nos próximos pregões. Tá? Assim, quem quiser, eu quero operar dólar, Hamilton, o que eu posso fazer? Comprar ou vender? Eu venderia. Mas a gente não pode deixar de usar o stop loss. Se você for operar vendido no dólar para ganhar com a queda, eu recomendo um stop loss na faixa dessa negociação aqui, ó. Em torno de 4,98 para colocar um stop loss, que é uma ordem de compra. Se eu entro vendido, eu coloco uma ordem de compra para estopar minha operação de venda. Ele não pode subir até os 5,10, 5,20 para você sair dessa operação, tá? E o alvo dessa operação é em torno de 4,65. Vai entrar vendido agora a 4,92 e estopar com um lucro em torno de 4,65 aqui, tá? Perfeito. Então, assim, a gente vê que, assim, para quem gosta do dólar em baixa, tá muito bom, né? Uma análise de queda aí para os próximos pregões. Perfeito, perfeito. Vamos dar uma olhada também nas ações que mais caíram hoje, Melius, CVC e Lojas Renner. O que você está achando de Melius, CVC e Lojas Renner? Olha, Melius, né, Cash 3, eu tenho uma linha bem interessante aqui em 10 e 10. Essa linha branca é uma linha, a gente chama, como se fosse um cataclisma, a gente chama, né, que é vários pontos de gráfico eles se interseccionam, como se estivessem no mesmo ponto. Mas, enfim, aqui, nesse movimento, a gente chamava de suporte. Houve um rompimento desse suporte aqui, veio para baixo, depois ele veio para cá, veio para lá, dançou. E agora ele estacionou novamente nessa linha branca, 10 e 10. Perceba que quando ele bateu novamente em 10 e 10, deixa eu ver, veja só, ele teve dificuldade de romper essa região. E aí começou pequenos candles de baixa aqui, ó. Teve esse candle, depois esse candle mais forte,
um candle de tentativa de recuperação, depois outro candle de baixa. Então, o que me mostra aqui, esses últimos candles, né? Que vai continuar com o dólar numa tendência de baixa, tá? Eu percebo aqui que ele vem para caminhar nessa tendência de baixa. Lembrando que o analista, ele tem que ser desapaixonado. A gente não gosta, poxa, eu quero que a empresa prospere, quero que as empresas subam. Mas a gente tem que ser desapaixonado no sentido de olhar para o mercado, olhar o que os gráficos estão dizendo e fazer uma análise sobre isso. Independente do que se a gente gosta ou não da empresa, olhar o que o gráfico está mostrando nesse momento. Então, nesse caso, eu apontaria mais uma tendência de baixa aí para Melius, tá? Perfeito. Vamos dar uma olhada em lojas Renner também? Vamos lá. Lojas Renner. Lojas Renner está um pouquinho bagunçada. A gente vê uma região de resistência aqui em 21,51, que é um ponto onde no passado foi resistência e suporte, tá? Essa linha veio daqui, daqui e dessas tentativas de rompimento, tá? Desceu, aí ele fez um rompimento falso aqui, que é quando ele rompe, depois ele vem para baixo, tentou de novo, veio para baixo, é o ponto mais importante da Lojas Renner, aqui na casa dos 21,10. Nesse momento, ela está ali congestionada, pelo gráfico diário, a gente não tem assim, eu não tomaria uma decisão de compra e venda nesse momento. Eu aguardaria. Para eu comprar essa ação, eu esperaria ela romper essa linha amarela. Porque se eu comprar agora R$19, a chance de ela bater aqui e voltar a cair é muito grande. A não ser que você seja um day trader ou um swing trader, que opera mais curto prazo, né? Daí você compraria aqui e venderia perto da casa dos 21,10, se ela chegar até lá. Qual é a tendência? A tendência ainda é de baixa também para ela. Porque se a gente olhar por essa visão mais ampla, a gente diz ampliar a floresta, não olhar só as árvores, os galhos, ampliar um pouco a visão da floresta, ainda está numa tendência de baixa, né? Não dá para fazer ainda uma operação de buy and hold. Eu não compraria e seguraria. Se eu fosse comprar e segurar, eu esperaria romper aqui a casa dos 21,10. Por quê? É mais sensato fazer isso? Porque ela pode caminhar para 16, para 14, para 13, e aí você comprar ela 19 e perder a oportunidade de comprar mais embaixo, né? Se ela bater, por exemplo, a R$14, está 19 agora. Se ela jogar o preço for lá para R$14, você vai comprar uma ação com bastante desconto. Então, assim, eu esperaria um pouco mais para entrar em Lojas Renner. Se me falar, Milton, você compra ou vende nesse momento? Se eu tivesse que tomar uma decisão, eu venderia, pela tendência de baixa. Pressupondo que ela vai caminhar nessa tendência de baixa. Porque me parece, assim, se olhar até pelas minhas linhas verdes aqui, que a gente chama de linhas de suporte e resistência, ela está abaixo dessas linhas verdes. Quando o preço está abaixo das linhas verdes, essas linhas aqui, a minha probabilidade maior é que ele continua caindo, né? A minha análise é de queda. Perfeito, perfeito. Agora, então falamos de cash, trade, Melius, Lojas Renner e CVC. O que você acha de CVC? CVC B3, vamos lá. Exatamente, que também está sofrendo muito no último período a ação da CVC. É lamentável a gente ver um movimento como esse, né? A gente é humano, a gente não é robô, então a gente tem sensações e emoções. Por mais que a gente opere de forma fria, racional, calculista, a gente não quer ver uma empresa perder tanto patrimônio como essa daqui, né? Como o IBR3, como o Cash, Viver e tantas outras. A gente percebe que o topo histórico dela, rapidamente, aqui, foi na casa dos R$51, e hoje ela está custando R$2,90. E aí, para quem gosta de pegar ação barata, dá a impressão que, poxa, eu tô pegando uma ação com desconto. Ela estava R$2,80, ela chegou a custar 51, está R$2,90. Existe uma luz no fim do túnel? É a grande questão. O que a gente pode verificar é que a região de suporte aqui dessa ação está perto de 2,62. Aqui, ó, entra na casa aqui dos 2,60, 2,62, muito perto do 2,90 atualmente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, a tendência ainda é de baixa, tá? Ela tem uma resistência aqui na casa dos R$5. Os topos e fundos são cada vez mais baixos.
Veja, aqui tem um movimento forte de queda, um pullback de alta, movimento forte de queda, um pullbackzinho de alta, mais uma pernada de baixa, tenta subir, vem com tudo uma queda, aí faz um movimento assim, volta para baixo. Se essa ação ela chegar na casa aqui dos R$ 2,50, aqui na casa dos R$ 2,55, eu gosto de ver, eu gosto de comprar essa ação bem nesse ponto, tá? Está bem perto, está R$ 2,90. Eu acredito que ela vai chegar daqui a alguns dias, no máximo até final de julho, ela chega até aqui os R$ 2,55, e aí a gente vai ver depois ela voltando lá na casa dos R$ 5,00. Se a gente comprar ela perto do 2,55, perto daqui, ó, 2,60, 2,55, caso a gente consiga comprar bem aqui, a gente tem uma possibilidade de lucro de 86%, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar bem ali, perto de 85%, 86%, tá? Se a gente comprar bem, logo aqui embaixo na casa dos 2,70 e vendendo lá na casa dos R$ 5,00. É uma boa oportunidade de compra. Se você quiser antecipar essa entrada, Hamilton, eu quero comprar agora. Não é o mais recomendado, tá? Não vou dizer que é impossível ela subir. A tendência ainda é de baixo, mas caso você queira antecipar, não recomendo. Mas se você quiser fazer isso, você vai ter um stop loss um pouco mais alto. Por quê? Você compraria 2,89, 2,90 e ia vender muito trote. Você iria perder em torno de 15%. Não sei se a audiência conseguiu pegar ali, ó, 15% de loss, porque eu estoparia a operação na casa dos 2,48. Eu compraria 2,90, estoparia em torno de 2,48, estoparia com prejuízo. Se ela chegar até aqui embaixo, ó, e fazer o mesmo movimento que ela fez nos pregões anteriores, qual o movimento? De sentir suporte na região aqui de suporte mesmo, fazer um candle de alta, como aqui e como aqui, aí você tem um sinal mais válido de compra, ao invés de comprar com a faca caindo. Né? A gente costuma dizer que a faca aqui está caindo. A faca está caindo. A gente gosta de comprar quando a faca cai no chão e a gente pega ela paradinha, não pega ela no movimento de baixo. E aí a gente tem uma confiança muito maior para comprar e aguardar novas altas dessa ação. A faca já caiu, eu posso pegar ela ali sem estar com risco de pegar o negócio e furar o suporte com tudo, né? Então, faca caída, faca no chão, dá para pegar. Agora eu quero saber das facas subindo aqui, porque Banco do Brasil Seguridade, forte alta, 2,38%, vem de uma tendência também muito positiva, o Banco do Brasil Seguridade. A Embraer também sobe 2,17% e a companhia siderúrgica, aliás, não, a Dexco 1,71%. Então, o que você está vendo com o Banco do Brasil Seguridade? Depois a gente dá uma olhada em Embraer e Dexco. Olha, Banco Brasil Seguridade, um ponto bom que ela rompeu agora, exatamente agora, R$ 32,10. Um ponto excelente de compra. Perceba, né, que ela vinha batalhando nessa região de compra desde o dia 17/5 de 2023. E agora, em agosto, dia 7, ela rompeu com esse candle vermelho. Então, vamos lá desenhar rapidamente. Perceba que ela vinha brigando aqui, jogava para cá, jogava para lá, rompeu, jogou para cima, desceu, subiu, enfim. Agora ela rompeu com esse candle. Esse candle é um doji, é um candle de indecisão. Seria bacana se ele tivesse um candle mais para cima, mais alto, né? Se fosse mais ou menos assim, ó, né? Sem esse corpo pequeno. Porém, ele fechou acima dessa linha amarela. O que isso mostra para nós? Que a decisão do mercado, a briga dos compradores e vendedores, quem venceu foram os compradores, acima da região amarela. Então, a oportunidade de compra é excelente em BBS3. O que a gente vai ver com muita probabilidade aí nos próximos pregões? Esse movimento ascendente, tá? Então, pô, Hamilton, você falou em queda das ações? Não, tá aí uma boa ação para a gente comprar num bom ponto de compra, exatamente agora. Se você comprar agora, BBSE3, eu recomendaria um stop loss de segurança abaixo daqui, ó, dos R$ 30,50, tá? Compra agora, imediata, que fechou acima dessa região amarela. E se caso ela fizer um falso rompimento, começar a descer, stop loss na casa de R$ 30,60. Perfeito, perfeito.
E Embraer, o que você está achando? Isso, Embraer, vamos dar uma olhada. Veja só, está muito interessante Embraer, exatamente agora num bom ponto de compra. Perceba que nós temos, ó, o candle está de alta, tá? Esse candle de hoje aqui é um candle de alta, e ele está sentado numa linha dinâmica de suporte, essa linha verde aqui, que é uma linha de suporte. Perceba, note aqui que nos 4 últimos movimentos de queda, esse movimento de queda, esse movimento de queda e esse movimento de queda, né, teve 3 últimos movimentos, depois que o preço desceu até ela, voltou a subir, voltou a subir, voltou a subir. Então o que a gente vê? Que está exatamente agora um bom ponto de compra. A gente tem muita convicção que ela vai fazer isso aqui nos próximos pregões. Você pode comprar agora barato a 17,88. Nós temos aí mais 15 minutos de pregão, uma boa oportunidade de compra, tá? Está bem propícia para subir nos próximos pregões. E o stop loss, caso essa ação não faça aquele movimento de alta, eu recomendaria o stop loss em 16,80, tá? Abaixo desses últimos suportes aqui. Perfeito. Por último, Dexco. O que você está achando da Dexco, que também há vários dias vem aparecendo entre as maiores altas do dia? Então, Dexco é DXCO3. Qual que é a sua visão sobre a Dexco para o nosso público? Vamos ver se conseguimos. Agora sim conseguimos ver. Está ouvindo? Perfeito. Conseguimos ouvir. Pode mandar bala. Ela fez aqui um movimento em V. Que é um movimento em V. Basicamente, ele vem para cá, ganha força numa região de suporte. Isso aqui é suporte, lá atrás foi resistência. Faz esse movimento em V. Nesse momento, ela está testando um topo anterior, né, aqui na casa 9,50. E está vindo com muita força. Né? Dá para ver claramente que os últimos movimentos aqui, ó, não teve nenhuma parada, né? Foi simplesmente porrada para cima. Hoje mesmo ela está fechando num ponto bem decisivo. Tá? Um ponto bem decisivo. Por quê? Nós tivemos nessa região um movimento forte de queda depois que ele tocou. Qual o movimento? Qual o preço? 9,50. Nas últimas 2 vezes que o preço chegou até ele, ela caiu, né? Caiu para cá, veja. Então, será que agora ele vai romper essa região dos 9,50 e caminhar lá para os 12, para os 13 reais? Ou então ela vai voltar a cair como ela fez nas 2 vezes anteriores? É difícil a gente saber o que vai acontecer, mas a gente, com a leitura do mercado, a gente pode tomar algumas decisões. Qual decisão que a gente pode tomar? Essa ação a gente vai acompanhar para ver o que ela vai fazer amanhã. Se amanhã ela romper essa região de resistência, como que ela romperia? Ela vai fazer um candle mais ou menos assim. Tá? Ela vai fazer esse candle de alta, rompendo essa linha amarela do 9,50. Se ela bater 9,70 amanhã, ela já vai mostrar para mim que a força compradora venceu a força vendedora. E ela está nesse exato momento brigando. E amanhã que nós vamos saber. Vai subir, se ela subir acima de 9,50, bater 9,60, fizer um candle de alta, rompendo a máxima dessa região de 9,50, eu sou comprador em Dexco, tá? Agora, se ela perder força, se ela fizer esse candle de baixa aqui, ó, eu já não sou comprador. Por quê? Se ela começar a fazer esse movimento, é bem propício que ela volte lá na casa dos 7,40, tá bom? Ah, mas Hamilton, eu estou comprado em Dexco, o que eu faço? Se você está comprado em Dexco, eu não ficaria comprado, tá? Eu não arriscaria continuar comprado se amanhã ela perder 9,10. Perceba o seguinte, se você está comprado, ela está numa região de resistência. Logo, ela tem uma força vendedora nessa região de resistência. Caso amanhã ela rompa 9,5, ela bata 9,10, eu recomendo você vender essa ação, tá? Se você estiver de fora, pega essas 2 entradas que eu falei, né? Desculpa, pega essa entrada se caso ela romper aqui 9,55, 9,60. Se ela tiver uma negociação acima de 9,60, aí você entra nessa ação. Aí você compra. Perfeito. Isabela, você tem alguma pergunta para o nosso analista técnico de hoje?
Não estou conseguindo ouvir, Isabela. Eu acho que a Isabela pediu Suzano. Suzano, que está na disputa aí por uma empresa chinesa. Queria que você desse uma olhada, por favor, em Suzano. Vamos lá. Rompeu uma região aqui de consolidação. Engatou uma bela tendência de alta. Poucas resistências anteriores. Vamos ver o gráfico de 60, se a gente pode olhar uma oportunidade pelo gráfico de 60 minutos. Caminha numa tendência de alta. Eu ficaria comprado com ela também, pelo gráfico de 60. Eu continuaria comprado, aguardando esse tipo de movimentação futura, tá? Caminhando desse jeito, né? Sobe mais, cai um pouquinho, sobe mais, cai um pouquinho, sobe mais, cai um pouquinho. Nesse momento ela está nesse chamado repique para voltar a subir com mais força. Isso pelo gráfico de 60 minutos. O gráfico diário não tem nenhum movimento forte de queda aqui que me chama a atenção. Tá? A negociação de hoje foi um candle doji, nada significativo. Eu continuaria comprado em Suzano. Tá? Rompeu uma bela resistência aqui em 48,30. Não tem, assim, ela não mostrou falso rompimento, não mostrou que rompeu e tenderia depois a cair. Pelo contrário, continuou subindo forte. Eu sou comprador em Suzano, continuaria comprado com ela. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer com essa e outras ações. Por enquanto, muito obrigado ao Milton Ribas, analista de investimentos CNPI da Folio Invest, por ter estado conosco hoje aqui no closing da BMC. Foi um prazer, Hamilton. Prazer, Carlos. Prazer, Isabela. Obrigado a todos pela audiência. Um abraço. Até a próxima. Vamos rapidamente, gente, para o nosso gráfico do dia. Vamos dar uma olhada em quais são os maiores fundos soberanos do mundo. E o fundo de investimento da Noruega é o maior fundo de investimentos do mundo, com 1,3 trilhão de dólares. Seguido pelo fundo de investimentos da China, o fundo soberano da China, 1,3 também, 1,37, na Noruega 1,35 da China. O terceiro também é chinês, um fundo chama Safe Investment Company, 1,03 trilhão de dólares, seguido pelo fundo de Dubai, o Abu Dhabi Investment Authority, que é quase 1 trilhão de dólares, tem quase 1 trilhão de dólares sob administração. Lembrando que esses fundos também têm usos, né, têm funções muito diferentes. O fundo norueguês é um fundo de pensão para aposentadorias dos cidadãos da Noruega. O fundo de investimento da China é muito mais um fundo especulativo, mas a maioria são países árabes petrolíferos e tirando a China e Singapura, são países que utilizaram o petróleo para juntar os recursos que hoje compõem o fundo, os seus fundos soberanos. Vamos ver então se o Brasil terá um dia um fundo soberano de dimensões parecidas com esses fundos dos países que vimos aqui no gráfico do dia de hoje. Quase 6 horas nesse momento, 5 horas e 52 minutos. Nosso closing está terminando com o Ibovespa, que termina também o seu aftermarket, está amargando mais um dia de prejuízo, menos 11 por mês, menos 0,11% nesta segunda-feira, 119.622 pontos. Amélios perde 6,95%, pior do dia. CVC 3,97% de queda, Lojas Renner 3,16%, Banco do Brasil Seguridade, melhor do dia, 2,38% de alta, Embraer 2,17%, Dexco ganha 1,71%, como vocês estão vendo aqui atrás de mim no nosso profit da Nelógica. Petróleo e bolsas lá fora, Isa, como fecharam nesta segunda-feira? Bom, lá em Nova York, Dow Jones fechou com alta de 1,16%, SP 500 alta de 0,90% e Nasdaq 0,61% de alta, e os preços internacionais de petróleo fecharam aí com queda. Aí o barril WTI fechou com uma queda de, o barril Brent fechou com queda de 0,44%. Temos aqui a cotação do barril de petróleo, que caiu para 1,04%, fechamento aí às $85,34.
o barril. É isso aí, uma boa tarde para vocês, a gente se vê amanhã. É isso aí, Isa. Muito boa tarde e até amanhã. E muito boa tarde para você também que seguiu a gente hoje no Closing. Voltamos amanhã, sempre a partir das 4 horas, com mais um dia de análise de notícias de política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, a todos uma ótima noite e até mais. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão.